O Oriente Médio vive hoje uma revolução sem precedentes em sua história, com a queda de ditadores na Tunísia e no Egito e protestos em diversos países da região. Para falar sobre o assunto, nosso editor-chefe, Raul Tarek Fajuri, conversa agora com o professor Mohamed Habib, que nasceu no Egito, mas vive no Brasil, onde é pró-reitor da Unicamp para extensão em assuntos comunitários e um grande conhecedor do assunto. Estamos com o professor Mohamed Habib, pró-reitor da Unicamp, entre outros títulos, e eu perguntei para ele inicialmente que eu queria uma história de todo o Oriente. Aí ele me respondeu que quer responder a história do novo Oriente que está nascendo. Professor, explique, por favor. Ok, Raul. O Oriente Médio, de fato, está começando a escrever um novo capítulo da sua história. Um capítulo que vai marcar uma diferença enorme quando nós olhamos do Oriente Médio a partir da Primeira Guerra Mundial, quando os aliados da Primeira Guerra Mundial, e nisso nós estamos falando da Grã-Bretanha, da França, da Rússia e dos Estados Unidos. Esses quatro aliados, naquela época, fizeram com que a Grã-Bretanha negociasse com as lideranças árabes do que se os árabes apoiarem os aliados nessa guerra, Primeira Guerra Mundial, contra o Império Turco-Otomano, o mundo árabe inteiro terá a sua independência e a sua liberdade e será uma região livre do Império Turco-Otomano. É a história de Lawrence da Arábia. Daquela época, exatamente. E os árabes fecharam o acordo, concordaram e apoiaram os aliados. No entanto, havia um outro acordo sigiloso entre os próprios aliados, principalmente entre a Inglaterra e a França. Os aliados ganharam a Primeira Guerra Mundial, no entanto, os árabes não ganharam a independência. E sim, foram ocupados, principalmente por a Inglaterra e a França. Então, a história do Oriente Médio, a partir da Primeira Guerra Mundial, começa com essa traição do Império Britânico para com os árabes. A partir dos anos 50, 60, o bastão da liderança passa das mãos do Império Britânico, que já estava morrendo, para o Império Norte-Americano, que estava nascendo. E o Império Norte-Americano continua o seu domínio sobre todo o Oriente Médio. Então, esses todos são componentes que podem explicar os interesses do Ocidente, principalmente hoje, dos Estados Unidos no Oriente Médio. E exatamente devido a esses interesses, tanto os britânicos na época, quanto os americanos hoje, eles chegaram a acreditar que a melhor maneira para defender os interesses deles na região, que eles trabalhassem em parcerias com governantes no Oriente Médio, governantes esses que têm que ser ditadores e antidemocráticos para deixar os povos do Oriente Médio oprimidos, ignorantes, com fome, com dificuldade, achando que assim eles teriam domínio sobre aqueles povos. Então, de lá para cá, acontece a degradação das qualidades de vida, onde, se nós pegarmos o caso do Egito, por exemplo, nós vamos ver pelas estatísticas que hoje mais de 40% da população egípcia está abaixo da linha da pobreza, ou seja, vivendo na miséria, abaixo de $2 por dia para cada pessoa passar o seu dia. Então, essa deterioração, com a ausência total dos direitos políticos que dignificam o ser humano ele se sente respeitado quando ele vota,
quando ele se candidata livremente a alguma coisa, quando ele é respeitado na sociedade, quando a voz dele é ouvida, quando ele tem a liberdade de expressão, quando tem a mídia livre de colocar o que ela bem entende, quando a polícia respeita a população, quando o governante respeita o governado. Os povos árabes não vivem essa realidade que o Ocidente vive. Aí começa a complicação. A tecnologia da informação, os satélites, TV, né, televisão, notícias imediatamente transmitidas. Os jovens de lá olham nas telas de televisão e vejam como o Ocidente está vivendo. Isso tudo acaba influenciando muito e deixando esses jovens, né, bastante inquietos, insatisfeitos. Jovens formados universitários que, passando 5, 6, 7, 8 anos, depois de se formar por uma universidade e nem sequer aparecer um emprego, qual é a esperança desse jovem, né, pelo amanhã? Então, nós estamos falando de países todos somados, os países árabes todos somados, são países que têm riquezas. E para serem países ricos, seja pelo petróleo, seja pelo turismo, seja pelo rendimento do canal de Suez, seja pela agricultura, seja pela indústria, nós estamos falando de países ricos. O Egito é um país rico. Quando chega a esse quadro de deterioração, alguém tem que explicar. E o Ocidente ficou 30 anos não querendo explicar, porque não interessava a ele explicar. As pessoas perguntam, então, mas o que houve, então, já que é rico assim, como chega a essa exclusão social tão absurda, onde 40% da população estão abaixo da linha da pobreza? A resposta veio do Ocidente, veio de Londres, veio do Guardian, quando esse jornal divulga para nós, poucas semanas atrás, que o Mubarak, né, é considerado o 4º homem mais rico do planeta, acumulando nos bancos europeus cerca de 70 bilhões de dólares. Para que o telespectador entenda o que é 70 bilhões de dólares, nós estamos falando exatamente do dobro da dívida externa do Egito.